Hoje o Veredito, do Kafka, terceira novelinha dele que nós estamos discutindo aqui nos últimos meses. E começamos com a pergunta de sempre, né? Como é que foi essa leitura, como é que foi essa experiência de leitura para vocês, né? Como eu estava dizendo, né, há pouco, eu só entrei no foco, assim, do encontro tem menos de 2 horas. E foi o suficiente para fazer a releitura desse conto, porque é um conto curto, são 16 páginas, eu acho, ou 15 páginas, né? E deu para fazer assim, a leitura, deu para pegar bem assim algumas coisas. Então foi uma experiência bem interessante. O Kafka, ele é sempre muito impactante, né? O Jorge Benderman, ele começa com um problema que é o problema de escrever uma carta para um amigo que reside na Rússia, em São Petersburgo, e ele fica em dúvida se ele conta ou não para o amigo sobre o noivado, porque o Jorge, ele sente assim que a vida dele progrediu bastante. Tem 2 anos que a mãe dele morreu, e nesses últimos 2 anos a vida dele progrediu. Ele começou a ir bem nos negócios, coincidiu mais ou menos com o tempo em que o pai deu uma definhada, talvez pelo luto, né, pela perda da esposa, né, e o Jorge acaba também conhecendo alguém e noivando. E ele acha que esse amigo, ele vive na Rússia porque ele não estava tendo muita prosperidade onde eles viviam, né? Então ele presume que o amigo é alguém que fracassou, né, ou que vive em dificuldade. Então ele começa o conto com esse zelo, com esse pudor de falar do sucesso dele, do pretenso sucesso dele para esse amigo, porque ele tem dúvidas se isso não, digamos assim, não prejudicaria, né, o próprio amigo, assim, né, se o amigo não se sentiria ainda pior, né. E aí é assim que começa, né, a história. Eu quero saber de vocês, como é que foi essa leitura para vocês? O que é que vocês acham já desse dilema que o Jorge tem, assim, de começo, conta ou não conta sobre o noivado? A noiva do Jorge fala assim, é, ah, uma pessoa que não estaria aberta para receber uma notícia dessas é porque não é um amigo de verdade, né? José, seja bem-vindo, boa noite. E aí, gente, como é que foi essa leitura para vocês, assim, né? O que é que vocês acham já desse começo aí, esse começo em que o Jorge tem dúvida se conta ou não a respeito do noivado para um amigo, né? A primeira frase, era uma manhã de domingo no auge da primavera, né? Era uma manhã de domingo no auge da primavera, né? Então, assim, a história começa muito com essa coisa luminosa. O Jorge reside, parece que é no primeiro andar e é um ambiente claro. E mais à frente no conto há uma quebra, que é quando ele desce e vai contar ao pai que ele decidiu mandar uma carta e anunciar o noivado para um amigo de São Petersburgo. E o contraste é esse, que o ambiente, o espaço do pai é um espaço de escuridão, né? Parece que tem uma parede que impede que o pai desfrute dessa manhã de domingo no auge da primavera, né? Enfim, gente, como é que foi? Eu vou, Jorge Bederman, um jovem comerciante, estava sentado no seu quarto no primeiro andar. Ele mora no primeiro andar, de um dos prédios baixos de construção leve que se estendiam em longa fila ao longo do rio.
diferente um do outro, quase só na altura e na cor, né? Então, assim, parece que de onde o Jorge reside já dá uma vista para o rio. Ele, apoiado sobre a escrivaninha, olhou da janela para o rio, para a ponte e para as colinas da outra margem, com o seu verde sem fulgor, né? Sem vigor. Então, assim, quer dizer, essa imagem do rio, ela já aparece no primeiro parágrafo, já na abertura do conto, e a Fabi levantou a mão e a Radassa levantou a mão. Vou abrir aqui a fila. Primeiro é a Fabi. Mas se você quiser concluir, eu tinha levantado quando você perguntou como foi a leitura. Você Sim, quer... Ah, tá. não, mas é isso, a leitura é isso, Ah, tá. é um conto curto que Curto, mas eu sofri a beça. demanda Eu uma hora de sofri. leitura no máximo, uma horinha de leitura no máximo, mas são tantas coisinhas assim, E, é tão. gente, eu sofri muito nessa leitura. Não foi simples para mim, não. Assim, não... eu sofri bastante. Assim, eu terminei sem entender nada. Nada. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que que aconteceu aqui? Eu não tinha entendido nem que ele tinha se jogado. Para você ver, assim, eu não sei o que que aconteceu. Ih, já cheguei lá no final. Mas, assim, para mim foi difícil. Eu não consegui entender o ritmo do conto na primeira leitura que eu fiz. Então, é um conto curtinho, eu falei, vamos ler de novo. E aí, na segunda vez, que eu já estava já me preparando, já sabia como é que era o final, aí eu conseguia compreender um pouco mais aquele ritmo ali, porque eu achei o negócio deu uma guinada ali de 180 muito rápido, mas aí na segunda leitura eu vi também que não era tão, talvez não tenha sido assim uma guinada tão rápida, né? Eu achei o conto muito interessante, né? Tenho certeza que só consegui entender um pouquinho por conta da nossa última conversa, porque a gente discutiu bastante sobre o pai, sobre essa relação do Kafka com o pai, né, e tudo. Então eu achei que o conto anterior foi é, mais abrangente em relação a esses sentimentos dele com o pai, porque esse daqui foi. Então, eu consegui compreender essa relação, né? Essa questão aqui. E é isso que você falou. Eu achei que depois, na segunda leitura, tem muita coisa para ler, muita coisa que eu acho que dá para viajar, dá para você fazer várias interpretações. Essa questão da ponte, assim, eu tomei um susto quando eu não tinha lembrado do Rio, que foi mencionado no começo. Eu adoro esse negócio de final que se encontra com o começo lá, nem que seja uma frasezinha, amo isso. E aí achei super interessante isso, e muito pesado também, né? Como essa relação dele aí com o pai. É, eu achei que voltou muitas questões da carta ao pai, a questão do casamento, né? Você vê que isso daí é algo que estava entranhado no Kafka, essa dificuldade dele com o casamento, essa relação dele com o pai, a mãe que nesse conto já estava ausente já desde já há algum tempo e tudo. E eu achei muito interessante tudo que eu consegui compreender, o que eu consegui captar, várias questões dessa necessidade do personagem de ter uma resposta do pai, né? Assim, uma justificativa, e também uma justificativa para as ações dele, né? Você vê que ele começa o conto lá falando dessa relação com o amigo, que eu não sei bem por que desse medo dele de falar. Eu não sei se ele estava com medo de inveja realmente, o conto dá a entender inveja, com medo de um amigo ter uma inveja, ou se ele estava querendo não se sobressair ao amigo, se era uma empatia. Essa relação com o amigo aí, que estava nebulosa, eu não entendi muito bem se era só isso, né? Ah, eu não quero que ele fique chateado, ou então eu não quero que ele tenha ciúme, eu não quero que ele tenha inveja. Eu não sei, eu acho que aí tem várias interpretações, mas ele tem esse medo de contar para o amigo. Depois tem aquelas várias nuances ali com o pai. Eu acho que tem muita coisa que eu não captei, porque assim, o fato dele não visitar o pai no quarto, eu acho que tem coisa aí que eu deixei passar, né? Aquele ambiente do quarto ali, em contraponto com o que você está falando aí no começo, né? O fato do pai
sair da empresa, ele assumir. Eu acho que tem tanta coisa nesse conto que eu não consegui ainda pegar tudo. Porque você vê que tem essa relação dele assumir os negócios do pai, tem essa situação do pai que parece que está caminhando ali para uma demência, não sei. Tem hora que eu achei que o pai estava meio que fora da caixinha e tudo, e aí ele meio que se culpa, né? Aquela questão das roupas dele ali tá sujo. Eu não acho que aquilo ali, num conto de 16 páginas, é, tá por ali, tá por estar. Então, eu acho que deve ter algum significado também, que ele se culpa depois, né? Ah, eu tinha que ter cuidado melhor. Então, eu acho que deve ter entrelinhas bastante aí nessa relação dele, do Kafka com o pai, para ele colocar isso ali no conto e tudo. E me surpreendeu positivamente, óbvio, né? Porque eu acho que é bom isso quando a gente se surpreende, é desafiado, a gente tem que ler e tem que tentar interpretar essa guinada do pai, né? O pai dele que começa com aquele jogo de palavras com ele, você tem realmente amigo? Essa parte ficou nebulosa para mim, por isso que eu sofri, né? Ele começa falando, você tem realmente esse amigo? Não tem? Daqui a pouco ele está se correspondendo com um amigo, daqui a pouco ele está dizendo que era o segundo filho para ele, e aí vem aquela, né, imagina, uma pessoa que está buscando, você é filho único, eu acho, né? Acho que ele era filho único. Você está buscando uma aprovação do pai, e daqui a pouco uma pessoa que você meio que estava afastando da sua vida, você descobre que seu pai estava conversando com ela, contando tudo para ela, e seria um segundo filho e tudo, né? Então, achei bem. Foi um choque ler, mas cabia dentro do conto ali. Então, é uma coisa que te desafia a tentar buscar as razões. E aquele final, né, me surpreendeu, eu não sabia dessa história. Aí que eu entendi o título, né? Não entendi como que chegou nesse final assim tão abrupto, mas entendi o título e entendi a relação ali dele aceitar o veredito do pai. Então, assim, se Carta ao Pai já não tinha fechado na minha cabeça muito na nossa discussão, esse daqui, então, eu tô totalmente assim, eu não terminei hoje, eu terminei já tem um tempo, reli 2 vezes, e é algo que ainda está mexendo comigo, eu ainda não compreendi muita coisa, eu acho que tem muita coisa ali que eu deixei passar por, pela segunda e terceira leitura que eu fiz e que eu fui vendo que ele não iria colocar palavras, não iriam colocar situações num conto tão curto e tão potente, entendeu? Então eu acho que tem muita coisa ainda para a gente descobrir que eu não descobri. Obrigado, Fabi. É, quem levantou agora foi Radassa. Boa noite, gente. Então, eu até falei lá no grupo, dá para ler rapidinho, mas assim, eu ainda estou absorvendo a leitura, né? Vou falar um pouco sobre a minha primeira impressão, e foi a única que eu li uma vez só. Achei interessante que no livro Cartal Pai, eu vou falando das minhas impressões enquanto eu estava lendo, assim, o que ficou na minha cabeça durante a leitura. Né, Cartal Pai, um livro muito marcado pela culpa, pela incapacidade de Kafka, que ele ficava se culpando o tempo inteiro. E aí, nesse livro Veredito, ele é uma pessoa que tem um afeto direcionado, talvez nem tanto para a noiva, mas para esse amigo. Né? No Cartal Pai não aparece uma relação de afeto tão consistente quanto a dele com esse amigo, assim, de se preocupar com a opinião desse amigo, de se preocupar se esse amigo vai ficar bem com essa questão dele com o casamento, como que esse amigo vai lidar. Então, assim, me parece que tem um afeto direcionado a esse amigo, né, lá da Rússia. E aí, esse pai do livro Carta ao Pai, que é um pai tão imponente, tão rei, tão soberano, de repente é um pai caído que tá com a roupa suja e que Kafka tem que cuidar dele. Então, assim, o pai cai nesse livro, né? Assim, né? Nesse conto. E eu achei isso muito interessante. E aí, assim, então, para mim, a questão central que foi me marcando durante a leitura foi isso, e de como Kafka, no momento, ele estava dando conta de lidar com o noivado de uma certa forma, preocupado com esse amigo, um pouco preocupado com esse pai, ao mesmo tempo que ele estava ali na função de cuidador, né, trocando
o pai, cuidando do pai na medida do que ele dava conta. No Carta ao Pai, me parecia muito que Kafka ficava somente naquela questão da culpa, de remoer a culpa, sabe? E nesse livro, nesse conto, eu já achei que ele ia ocupar uma posição diferente, o personagem ocupa uma posição diferente. Só que aí, assim, aí vai tudo direcionar para um ponto, só que aí parece que Kafka, acho que talvez o que ele possa, não sei, né, o que se passa na cabeça de Kafka, que ele fala que esse é o conto que ele mais gostou de ter escrito, né? Se eu não me engano. Assim, é uma relação diferente, é uma posição dele diferente, mas ao mesmo tempo é um final totalmente imprevisível. Não entendi qual foi aquela. No final das contas, morreu. Pulou e morreu, e acabou, sabe? Eu fiquei meio sem entender assim, esse final também. Me causou um estranhamento. Porque para mim as coisas estavam meio se direcionando para. Ah, não, ele vai contar para o amigo, vai enviar a carta, vai entender que o pai também não está numa condição muito saudável, né? Porque em alguns momentos o pai não se lembra desse amigo, aí depois o pai fala desse amigo como se ele nunca tivesse esquecido. Então parece bem a ver com um certo processo de um envelhecimento do pai mesmo, né? De doenças que podem acontecer na velhice mesmo, assim, não sei se uma demência, um Alzheimer, alguma coisa assim. Me passa essa impressão de que o pai estava adquirindo alguma questão de saúde que ele mostrou ali no livro, da fragilidade desse pai, né, que era tão impotente. Mas aí, ao final, acontece daquele jeito, assim, e acabou, sabe? Aquilo me deixou muito surpresa, assim, me impactou, e aí eu fiquei também sem entender. Acho que é isso que eu quis dizer. Minhas impressões sobre o livro. Mel, pode falar, Mel. Oi, gente. Boa noite. Eu tive a impressão que ele estava buscando redenção a todo momento. Quando ele começa a conversar com a noiva, eu achei muito esquisito, porque eu não senti envolvimento. Parecia que ele queria se aparecer mesmo, assim. E olha como eu tô bonito na foto agora. Para o amigo, porque ele nunca deu satisfação e nunca se interessou. E daí, quando ele tem uma coisa que ele acha realmente que o amigo vai se impactar, daí ele se interessa por contar. E com o pai, aquele momento que ele decide trocar roupa e aí trocar ele de quarto, porque ele deixou, eu senti que ele quis passar, não sei se quis passar, mas ele estava deixando o pai dele esquecido, de alguma forma, e no meu entender, ele estava com alguma doença psíquica, porque ele começa falando que não sabia, e depois ele fala que está se correspondendo. Aí eu fiquei muito curiosa para saber se as cartas, se eram realmente verdadeiras, assim, tipo, se ele não estava, se a peça não era, se ele não estava pregando uma peça no filho, mentindo que, no Jorge, que ele estava se correspondendo. E o final também, eu acho que ele tentou buscar uma redenção a todo momento, e aí só que já eu senti, assim, eu nunca tinha pesquisado sobre, nem lido, o Veredito foi a primeira vez, mas toda a leitura me pareceu meio mórbida, meio indicando, assim, para que não tinha mais, que ele não tinha mais jeito, assim, que não tinha... E aí eu acho que ele foi falar com o pai em busca desse veredito, foi o que me passou. Obrigado, Mel. José. Boa noite, pessoal. Eu tive uma experiência muito parecida com a da Fabiana. Eu também tive que ler 2 vezes e na primeira eu fiquei muito confuso. No final também eu nem percebi que ele tinha morrido, aí eu voltei para ler os 3 últimos parágrafos aí para poder entender o que tinha acontecido. Aí depois eu falei, não, vou precisar reler o conto inteiro para saber o que aconteceu. E mesmo relendo, eu continuo confuso também, continuo com muitas questões. E sobre
o fato inicial dele não estar se comunicando com o amigo, eu senti, mais do que um medo de ele causar, do amigo ficar com inveja, eu senti uma soberba dele ali. Ele estava se achando muito, por isso que ele não queria dividir aquilo com o amigo. Porque eu acho que se você é amigo de alguém de verdade e esse seu amigo está se dando bem na vida, você vai ficar feliz pelo seu amigo, sabe? Mas ele não queria falar porque ele estava se achando demais, ele estava com esse sentimento de soberba, né? E eu também, na primeira leitura, eu estava achando que o pai estava ali com alguma questão de algum problema mental, e por isso ele estava confuso, não estava falando nada com nada, mas se no final o filho aceita o veredito dele, né? Então quer dizer que tudo que ele falou ali fez sentido, não era nada fora da caixinha, não. Ele estava falando tudo com sentido. Até essa questão dele não lembrar do amigo, na verdade ele estava jogando na cara do filho, falando: quer dizer que você tem um amigo? Então me fala, é mentira que você tem um amigo, você não tem um amigo lá, né? Dizendo: você já perdeu esse amigo, você não cuidou dessa amizade, né? Então, eu acho que o pai, na verdade, ele está bem são mentalmente, mas ele faz essas opções, né? Até de se isolar, de não ter... Eu acho que assim, o problema principal desse conto e de vários outros livros, vários outros contos, é a falta de diálogo. Se ele tivesse diálogo com amigos, se ele tivesse diálogo com o pai, né? Eles se sentavam toda noite ali para ler o jornal, um em cada canto, não trocavam ideia, não se conheciam mais. E o pai não estava nem lendo o jornal atual, ele estava só fingindo, só performando ali com o jornal antigo, e o filho nem percebia, porque ele não estava mais se importando com o pai, né? Eu acho que ele estava muito ensimesmado ali, estava se achando muito, cresceu muito nos negócios. Só que eu não entendo também por que o pai deu esse veredito de que a pena dele era água, que ele tinha que morrer, e ele aceitou. Eu não consigo chegar a essa conclusão, porque pelo que o pai falou, beleza, ele errou com um amigo, mas quantos amigos assim a gente não deixa pelo caminho? Isso é verdade, isso é um motivo para a gente se jogar da ponte também, né? A única coisa que eu pensei assim é que aparentemente ele não é muito honesto nos negócios. A empresa cresceu muito, quintuplicou de faturamento, duplicou de funcionários e parece que ele não é muito honesto, né? O pai deixa entender que ele faz algumas coisas pelas costas e tal. Então, eu acho que ele não é muito honesto ali nos negócios. Mas aí ele tem aquela cena dele falando: só foi a mulher fazer isso aqui, balançar a saia, você foi atrás dela. Mas qual é o problema dele estar querendo casar também, dele ter encontrado uma mulher que está querendo casar? Sabe, o único assim, crime dele mesmo, eu acho que foi a questão dos negócios, mas nem por isso, acho que ele tinha que se jogar da ponte, né? Então, eu fico muito confuso com várias questões aí. Obrigado, José. Antônia Emily, seja bem-vinda, boa noite. Então, gente, é um conto cheio de ambiguidades, né? Cheio de... Nós temos dúvidas se o pai realmente se correspondia com o amigo. Nós temos dúvidas se o sucesso do George era de verdade um sucesso, porque o José acabou de lembrar que o pai começa o diálogo falando assim: você tem feito coisas pelas minhas costas. Então a gente fica em dúvida se pode ser que o evento ali de ruptura, né, possa ter sido desencadeado porque, olha, ele sabe de alguma coisa que me condena, né, me condena de verdade, não somente afetivamente, né. Sobre a questão do amigo, né, há essa dúvida também, se ele é ou não é amigo, se ele tem ou não tem essa proximidade. Tem uma parte aqui do conto que ele fala assim, que a mãe do Jorge morreu e o amigo... Foi que o amigo fez, né? Diz assim, ó: para Jorge, entretanto, muita coisa havia mudado no curso desses 3 anos. Sobre a morte da mãe de Jorge, que havia ocorrido 2 anos antes e depois da qual ele passara a viver em comum com o velho pai na mesma casa,
o amigo naturalmente tinha recebido a notícia e manifestado seu pesar numa carta de tamanha secura que o motivo só podia ser que no estrangeiro o luto por um acontecimento dessa natureza é inteiramente inconcebível. Mas desde aquela época, Jorge havia assumido com a maior determinação o negócio, bem como tudo mais, né? Talvez o pai, enquanto a mãe era viva, por querer fazer valer o seu próprio ponto de vista, o tivesse impedido de exercer uma atividade pessoal efetiva, né? Talvez o pai, desde a morte da mãe, embora ainda continuasse trabalhando no estabelecimento, tivesse ficado mais retraído, né? Então, a gente tem aqui algumas informações, né? A primeira é que o amigo foi frio, né, com ele em relação à morte da mãe, né? Então, assim, já havia meio que nas correspondências, o Jorge não se ocupava em falar muito sobre coisas que fossem realmente relevantes na vida de Jorge, né? Ele falava de curiosidades, assim, de não sei quem casou com não sei quem, não sei quem noivou com não sei quem. Ele falava coisas assim que às vezes despertavam o interesse do amigo, mas nada sobre ele ali diretamente, né? Então havia já ali um processo de distanciamento que não dá para dizer que veio só da parte do Jorge, parece que era uma coisa recíproca, né? O amigo também. Mas o pai dá a entender que o Jorge se ocupava demasiadamente com isso, com cartas a um amigo, que eram cartas basicamente mentirosas. Eram cartas basicamente de distração e não de comunicação real, né? Então o pai, ele fala, eu sei as cartas que você manda ao seu amigo e isso e tudo é uma ninharia, né? Tudo isso é sem importância, né? Então, gente, realmente outra coisa que eu acho importante, né? Eu já passo aí, vou passar para Fabi e Radassa levantar a mão, foi isso? Foi. Vitor, seja bem-vindo, boa noite. E outra coisa, gente, que para mim parece um conto que a questão do luto tem ali um elemento, ali tem uma certa centralidade, né? Porque o Jorge só passa a viver com o pai na mesma casa que esse velho, né, como ele fala, depois que a mãe morreu, né? E antes da mãe morrer, o pai era uma pessoa que dizia a sua posição, se colocava mais no negócio da família. Isso fazia com que o George fosse um pouco mais retraído. Ele não colocava muitos pontos de vista dele, enquanto o pai esteve, de certo modo, à frente do negócio. Então, graças ao luto, graças à morte da mãe, né, o pai do George ficou retraído, sentiu mais fortemente esse luto, e aí o Jorge passou à frente do negócio e fez o negócio prosperar. Então, tem uma coisa aí que é um certo ciúme. O sucesso do George é um sucesso construído em cima, digamos assim, em parte, né, em cima do fato de que o pai ficou muito abalado com a perda da esposa. E o pai fala isso. Eu senti mais a perda da sua mãe do que você. Eu senti mais a perda da sua mãe do que você. E você faz coisas nesse negócio que são pelas minhas costas. Quer dizer, você como se tivesse esquecido que eu tenho tanta importância nisso quanto você, mas, enfim, né? O Jorge, ele tomou a frente aí do negócio. Fabi e Radassa. Fabi. Então, eu estou indo nessa linha, assim, que eu acho que, indo para o que você está falando aí dessas características do pai, eu acho que aquele final se deu porque existia uma rivalidade do pai, principalmente com o filho, né?
Porque você vê que os elementos que foram falados ali não tinha a questão da amizade do pai, mas ele fala muito da questão da mãe, né? Ele fala do luto da mãe, da nossa querida mamãe, ele usa essa questão lá da mãe, ele fala bastante da mãe, dessa perda do pai que perdeu a esposa. E aí ele vem lá implicando com o casamento da menina, com a menina, usa aqueles termos, né, pejorativos em relação a ela, que bastou ela levantar a blusa, que não sei o quê, e depois tem um negócio dele levantar a camisola dele também para mostrar a cicatriz dele. Então, assim, eu acho que tem uma relação ali que eu não peguei, deve ter alguma coisa psicológica ali envolvida que eu também não peguei, mas você vê que ele implica com esse casamento, uma vez que agora ele está viúvo, na minha concepção. O filho está assumindo e tem um trecho lá que fala de forma inesperada. Então, assim, até que ponto esse pai também não queria que o garoto fracassasse? Isso eu já estou pensando, já voltando lá na carta ao pai, né? Então, assim, ele vê o sucesso do filho na hora que ele... E em outro trecho ele fala que nos negócios tinha que prevalecer sempre a vontade dele. Então o pai ele começa a ficar retraído, perdendo a voz dele e vendo o filho, a juventude, ter o sucesso dele lá, enquanto ele está meio que se deteriorando, né? Então eu acho que ele atacou aonde ele podia atacar, que era a questão do amigo dele ali. O George deu uma brecha, para ele, vindo falar sobre a questão do casamento e vindo falar sobre a questão desse amigo, e eu acho que o pai, nessa rivalidade, aproveitou para atacar. Concordo um pouco aí com o José, talvez nem tenha existido essa carta, talvez tenha sido só essa vontade dele ali de rivalizar com o filho, acredito eu, na minha concepção, pelo que foi colocado aqui. Então, eu acho que por isso que teve aquela mudança brusca. Eu acho que tinha essa rivalidade ali do pai, enquanto o filho estava buscando essa aproximação ali, né, com ele. E eu acho que é por isso que veio essa questão desse veredito ali. Assim, quando eu falo que eu não entendi aquele final, é porque a gente se impacta, né? Mas eu acho que ele condena o filho justamente por isso. Tipo assim, sabe, eu não vou antes de você, vai você. E o filho lá uma vez, tem um trecho lá no comecinho que o filho fala assim, meu pai ainda é um gigante. Então eu acho que ele quis colocar essa questão do pai fisicamente perdendo, né, essa capacidade dele física, mas ainda intelectualmente, moralmente, ainda gigante, ainda podendo, inclusive, decidir o destino dele, né? O pai quis decidir o destino dele na empresa, tolhiu ele até onde deu. Quando a mãe morreu, o garoto assumiu, querendo ver o casamento dele não dar certo, falando aquelas coisas da menina, querendo macular a amizade dele ali com um amigo, até que no final ele dá aquele veredito ali. Então, assim, quando eu vi esse veredito, eu lembrei lá do começo, assim, meu pai ainda é um gigante, ainda teve essa capacidade de ser um julgador, né, de dar esse veredito para ele e ele acatar. O que é mais interessante ainda é ele acatar isso imediatamente, né, e cumprir lá a sentença do pai. Então, eu estou nessa linha aí da rivalidade, entendeu? Desse contraponto aí entre pai e filho, juventude e idade e submissão e eu estou nesses dois polos aí, dessa luta aí dos dois aí. Agora, só mudando de assunto, assim, só porque eu falei da menina, gente, que frase foi aquela da garota também, que eu também deixei passar, que eu também sei que tem alguma coisa, mas eu não captei. Ela vai e fala assim: para ter um amigo desse é melhor nem casar. Gente, a frase não é essa, né? Para ter um amigo assim, é melhor nem ter esse amigo. Aí ela já corta também o casamento. Eu achei, gente, essa questão do casamento dele, coitado. E ele não casou, né? Esse casamento, gente, esse casamento perseguiu o Kafka sempre, porque ela, então é melhor nem casar. Eu falei, ué, a frase não era, então é melhor não ter amigos assim? Mas então, bom, era isso. Obrigado, Fabi. Ó, essa frase é muito boa, hein? Essa frase aí é uma frase que vale a pena depois a gente debruçar nela, né? Sobre ela. Vou passar para a Radassa, mas só pensem, né? O que será do velho depois do casamento?
será do velho Então, depois do gente, casamento? Radassa. desculpa. Então, gente, eu ia trazer também justamente sobre essa questão, né? Tanto a rivalidade com o filho quanto dessa frase da noiva. Mas aí eu fico pensando também, será que ela não tenta arrumar algum motivo para terminar com ele? Porque, assim, o pai de Kafka sendo uma pessoa difícil, dela ter que lidar com os cuidados com ele por consequência, não sei, talvez possa me parecer que ela, do jeito que ela falou, como se ela estivesse arrumando motivo para terminar a relação, sabe? Agora, uma questão que eu acho interessante é que a gente sempre volta ao cartão pai, né? Muito interessante. E que o pai que sempre ignora, assim, não dá tanto valor assim para as cartas do filho, talvez possa ser por isso também que no momento da carta ao pai, né, Kafka não queira ter transmitido isso ao pai. Me passa uma figura de ser uma relação muito difícil de conseguir estabelecer algum diálogo, ainda que escrito. E deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Eu esqueci de falar mais alguma coisa, mas eu vou relembrando e aí eu me posiciono novamente. Assim. Tá, lembrei. Bom, eu fico pensando também, se da mesma forma que questionamos algumas coisas sobre Kafka no livro Carta ao Pai, será que não seria o caso de questionar essa postura do pai? Eu fico pensando, será que esse filho realmente foi tão desonesto assim? Poxa, o negócio que duplicou, sabe? Que desonestidade toda é essa, assim, desse filho? Não sei também se é o caso. E aí eu queria deixar um pouco dessa provocação, assim, acho que ler Kafka é isso, assim, levantar provocações a todo momento, a toda linha tem algo ali para transmissão para a gente quanto leitor. Obrigado, Radassa. A Fabiana colocou aqui, né, que tá que nem a Radassa. Para ela, o Jorge é igual ao Franz, né? Que os dois ali estão na mesma, né? E vocês lembram qual era o nome do pai do Kafka? Hermann? Hermann, né? Hermann. Depois que você falou, Kafka é o pai, ele é o Franz no outro conto, né? Vocês lembram lá na Carta ao Pai, né? O verdadeiro Kafka, a figura do Kafka era do Hermann, né? Enquanto o Kafka mesmo, ele dizia que tinha puxado mais a mãe, né? E vocês lembram qual era o sobrenome da mãe? Não? Ninguém? Acho que eu também não vou lembrar, não. Não sei se é Bloch, B-L-O-C-H, Bloch, se eu não me engano. Não, era com L, Lowe. Era Levi. Lowe, É Levi, né? Pronuncia Levi. É o O tremado, né? Levi. E aí o Franz diz que ele é mais Levi do que Kafka, porque a figura do Kafka é uma figura de força e a figura do Levi é essa figura mais hesitante, né? Mais, né? Menos dominante, digamos assim, né? Gente, está tentando encontrar aqui o trecho no meio da discussão, assim, o Jorge fala assim, acabei de decidir, eu estava em dúvida. Quer dizer, o Jorge é um homem de muitas dúvidas, né? Ele tem dúvida se envia a carta ou se não envia a carta para um amigo que reside em São Petersburgo, e o Jorge, ele entra na discussão com o pai e ele tem uma dúvida pendente lá atrás, que é a dúvida sobre o que é que ele vai fazer com o pai depois de casar. Porque o Jorge não morava com o pai, ele foi morar com o pai porque a mãe morreu. Ele foi morar com o pai porque a mãe morreu. Então, desde que a mãe morreu, né, os dois foram viver ali juntos. Ele foi fazer meio que uma companhia. Só que quando ele entra no quarto do pai, ele fala assim: há meses que eu não entro nesse quarto. Há meses. Então, assim, embora eles vivessem na mesma casa, o George, ele
Ó, entrou no quarto do pai, ao qual não ia já fazia meses, né? Então, assim, eu queria ver se eu encontrava isso, essa coisa, o que é que ele vai fazer com o pai após casar, né? Então, eu acho que isso aí pode ser uma questão importante. O que é que ele vai fazer com o pai após casar, né? E aí ele chega à conclusão, no meio da discussão, que ele vai querer levar o pai para o casamento. Tipo assim, e eu me pergunto, por que que ele chegou a essa conclusão de que ele vai ter que... Será que ele quer ter o pai, ele vai querer levar o pai para o casamento de verdade, assim, tipo, porque quer cuidar do pai, porque como foi dito aqui, né, o pai, ele tá com a roupa suja, o pai parece que tá definhando, e etc, entendendo? Mas aí a gente fica com essa dúvida, se ele realmente queria levar o pai, ou se ele vai levar o pai porque, tipo assim, toda vez que ele encontrar com o pai vai ser, assim, um sermão absurdo, uma pressão, uma cobrança, sabe? Tipo, enfim, não sei. Alguém levantou a mão, acho que foi o José. Levantou não, né, José? Mas você quer falar? Não, não. Sobre essa parte, né, sobre levar para a residência, é interessante também o trecho que vem logo depois, que ele fala assim: num exame mais atento, quase parecia que o tratamento a ser lá dispensado ao pai poderia estar vindo tarde demais, né, já dando esse sentimento de culpa também, de remorso. O final desse trecho que eu coloquei aqui no chat, né, que é o que ele fala: nesse momento, porém, ele decidiu rápido e com toda firmeza levá-lo para sua futura residência. Mas depois ele fala que talvez já fosse tarde demais dar um tratamento para ele, agora que ele já está nesse estágio avançado de definhamento, né? E de negligência, como a Daça está falando aqui. Pode falar, Radassa. Então, gente, mas aí eu trouxe como uma pergunta mesmo. Será que fica um ato falho muito interessante? Será que Jorge ele, ele foi negligente mesmo com esse pai? Por ficar meses sem ver o pai morando na mesma casa? Não sei. Ou será que realmente foi nesse momento que ele foi ao quarto, ele viu realmente que era o pai dele ali, e não tipo uma obrigação que ele tinha, tem que cuidar desse idoso aqui, sem lembrar que esse idoso caído com as suas doenças é o pai dele que ocupa uma figura ameaçadora. Não sei, me parecia como se ele tivesse realmente lembrado, não sei que aquele ali era o pai dele, porque me parece meio irreal de você morar meses na mesma casa com uma pessoa e não a ver durante meses, sabe? Mas aí eles se Mas viam, ele né? via. Todas as noites eles estavam juntos lendo jornal, só que ele não entrava no quarto. O quarto que ele não adentrava meses, mas na casa eles se encontravam. Só que mesmo com esses encontros, eles não tinham uma relação, não tinham uma interação, né? Como a gente vê até em várias outras relações familiares, vários casais, que as pessoas moram juntas, mas elas não interagem, não têm uma relação em si. Sim, mas aí será então que ele ficou esses meses todos sem cuidar do pai? Eu acho que ele tem uma estrutura na casa, né? Ele tem pessoas que trabalham lá, então acho que essas pessoas ficam responsáveis pelo pai. Só que mesmo assim, quando ele olha a calça lá suja do pai, aí ele pensa: nossa, eu devia ter prestado mais atenção, devia ter cuidado melhor dele, eu tinha que ter essa responsabilidade, né? Mas eu acho que o pai está bem assessorado ali, só que o filho negligencia ele. Podemos olhar para esse lado também. E pode ser também muito dessa influência que o pai tem, né, com relação a ele e tudo, porque, como o José falou, ele estava ali, né? Ele estava ali bem, parece que assessorado e tudo, mas aí já o outro já começa a se culpar. Ah, eu devia ter visto, eu devia ter pensado melhor, eu devia ter cuidado melhor dele antes. Então a gente não sabe até que ponto
ele já começa a se culpar de algo também que ele nem tinha culpa, né? Já vai nesse plano arquitetado do pai aí de rivalizar com ele, de duelar com ele ali, até o fatídico, né? Final. Não sei. Eu estava aqui relendo o trecho, né? Quer dizer, só para relembrar, né? A história mais ou menos. A história começa, né? No quarto do Jorge, que fica no primeiro andar, em uma primavera ensolarada. O quarto dá vista assim para o rio, para a ponte. E o Jorge está questionando, tem dúvida se deve ou não contar em uma carta para um amigo em São Petersburgo sobre o seu noivado, né? Ele está com essa dúvida, a noiva intervém, ou seja, a noiva parece que está na casa, né? Então, não sei até que ponto o pai também se sente confortável com a presença dessa mulher na casa onde era a casa da esposa dele, da finada esposa. E aí, enfim, a mulher fala uma coisa lá e o Jorge decide contar, né? Então, aquilo que a mulher disse é uma coisa relevante que a gente não vai discutir. Aí ele decide contar e desce para falar para o pai que decidiu contar. Só que o pai não parece que lembra. Não parece que lembra desse amigo. Então, assim, a coisa avança, toda a história vai avançando em cima dessa dúvida, se ele lembra ou não lembra do amigo do Jorge. Dani, bem-vinda, boa noite. E aí, gente, o Jorge, ele vai vendo, assim, uma série de imagens, que são imagens, assim, de degradação, de deteriorização, assim, é como se o pai fosse uma figura, sabe? Ele fala sobre a roupa debaixo do pai que tá suja, ele coloca o pai, né? Ele pega o pai ali pelos braços, ele pega o pai pelos braços e leva o pai até a cama, e aí tem a questão se ele vai ou não vai cobrir o pai, né? E aí o pai pega e fala assim: você quer me cobrir, né? Meu frutinho, né? Você quer me cobrir, né? Meu frutinho. Ó, você queria me cobrir, eu sei disso, meu frutinho, mas eu não estou recoberto. Eu não sei se isso tem algum significado, né? E mesmo que seja a última força que tenho, ela é suficiente para você, demais para você. É claro que eu conheço o seu amigo. Então, assim, quando o pai diz que conhece o amigo, ele meio que muda assim um pouco, assim, a coisa está vindo numa direção e aqui é a quebra. Eu conheço o seu amigo, né? Ele seria um filho na medida do meu coração. Gente, que frase é essa? Ele seria um filho na medida do meu coração. Quer dizer, você não é um filho na medida do meu coração. Foi por isso que você o traiu todos esses anos. Por que outra razão? Você pensa que não chorei por ele? É por isso que você se fecha no seu escritório. Ninguém deve incomodar, o chefe está ocupado, né? Então, assim, gente, ali é o momento da virada, né? Então, enfim, eu estava aqui tentando refazer aqui o percurso, né? Carregou nos braços o velho para a cama, teve um sentimento terrível quando, ao dar uns poucos passos lá, notou que o pai estava brincando com a corrente do seu relógio. Não conseguiu colocá-lo logo na cama, tão firme, né? O velho agarrava essa corrente, né? Então, foi uma surpresa para nós como leitores e uma surpresa aí para o Jorge. Então, gente, os contos do Kafka são interessantes porque parece que a câmera fica muito próxima ali do protagonista e o espanto que o protagonista tem é o nosso espanto como leitor. A gente tem a sensação de que, embora seja uma história contada ali na terceira pessoa, não existe assim uma onisciência, né? Na verdade, existe assim
uma fragmentação, assim, o olhar desse protagonista, que é esse olhar que não entende, que não compreende, que ainda está preenchendo, digamos assim, as lacunas, é o nosso olhar também. Então a gente compartilha com o protagonista dessa parcialidade, dessa insuficiência, dessa fragmentação e desse espanto e dessa ambiguidade, dessa dúvida. O que foi que houve com esse velho que, no momento, parecia tão... Eu até coloquei aqui, gente, que essa história começa como se fosse a história da depressão e do luto. A história de um homem que perdeu a esposa e que está há 2 anos em um luto. E nesses 2 anos ele se afastou dos negócios dele e o filho tomou a frente. E nesses 2 anos o filho vive no primeiro andar, num local que recebe sol, um local luminoso, e ele, gente, não é que o local ele é escuro porque tem uma parede, só que o pai do Jorge ele não abre a janela. E ele pede para não abrir a janela, ou seja, o local ele é escuro porque ele também quer que seja escuro. Vocês estão pegando a ideia? Então, assim, ele quer viver naquele ambiente no breu ali, né, na escuridão, e isso acaba reforçando, né? Então, até acho que uma das perguntas que eu tinha feito era isso, se vocês sentem que aquele espaço do quarto do pai do Jorge é um espaço assim, asfixiante, sabe? Porque a janela tá fechada, é um local escuro, o pai, de repente, assume essa presença, ele fala aqui, né? O meu pai é um gigante, né? Ele fala isso, né? O meu pai, ele é... De repente, o pai vem a ser uma coisa enorme, né? Fabi. É rapidinho. É só porque você falou dessa questão tapado aí, e eu li em algum lugar que escolhas de tradução, né? Mas que esse tapado ele também poderia ser enterrado. Então, assim, se a gente for ler a frase que você falou como enterrado, conduz a essa questão aí dele estar meio que, não sei se é com ciúme, mas com alguma coisa do filho, assim, menosprezando o filho nesse sentido, assim, de que o filho é a juventude e ele vem falando, eu já estou bem tapado, ou seja, se você me tapou direitinho, você me enterrou direitinho, entendeu? Eu acho que o pai não estava aceitando essa questão de ver que ele está indo embora e o filho está... E o filho não, né? Eu acho, eu li mais ou menos assim. Não é que seja, você pode usar, é aquelas questões de interpretação, né? Não significa tapado, não é a mesma coisa que enterrado, mas é a conotação lá em alemão. Começa assim, né? Estou bem... Desculpa, eu estava falando, eu achei que eu estava sem o áudio. E falou do frutinha, o frutinha é também pejorativo. É tipo o nosso frutinha aqui mesmo. É, tipo, o frutinho não cai longe da árvore, né? Não, frutinha, frutinha. Frutinha No Rio, aqui no Rio, frutinha é mas... meio gay, isso Não, era na década de 90, né? Ali o texto que eu vi não fala assim, só fala que é chulo, que é uma palavra chula e que dá a entender isso daí. Pois é, eu fiquei com essa dúvida sobre essa coisa do coberto, porque assim, ó, o pai pergunta, né? Estou bem coberto? Perguntou o pai outra vez. E parecia estar particularmente atento à resposta. Aí o Jorge fala: fique tranquilo, você está bem coberto. Aí o pai brada: não, né? De uma forma que a resposta colide com a pergunta. Atirou fora a coberta com tamanha força que por um instante ela ficou completamente estirada no voo e pôs-se em pé na cama, apoiando-se de leve, só com uma mão no forro. Você queria me cobrir? Eu sei disso, meu frutinho, mas ainda não estou recoberto. Gente, eu acho que aí é uma metáfora, talvez, assim, da morte, né? Recoberto no sentido recoberto por terra. Eu não estou recoberto, né? E você anteriormente ainda falou, e foi aí que foi a guinada. Foi aí, ele vem com força, ele se levanta. Foi aí a guinada, foi a mudança total, né?
E, ó, Jorge levantou os olhos para a imagem aterrorizante do pai, né? Mas olhe para mim, né? O Jorge, ele desviou o olhar, né? A direção. Aí ele, mas olhe para mim, bradou o pai, quase distraído, correu até a cama para registrar tudo, mas ficou parado no meio do caminho, né? Aí o pai começa a falar da noiva do cara, só porque ela levantou a saia. E eu fico imaginando, essa mulher tá lá no primeiro andar ouvindo o pai falando mal dela, né? Porque aí é terrível, né? Porque, tipo, o Jorge, ele tinha decidido levar o pai. Pensou assim, o pai tá muito... O meu pai... Olha aí, gente, o que é que eu tô entendendo aqui? O pai do Jorge é uma pessoa que tá deprimida. Muito deprimida. Profundamente deprimida. São 2 anos de depressão. E isso já se manifesta ali no cuidado, na higiene, no espaço físico. E o Jorge entendeu isso. Entendeu como é que eu deixei que a coisa fosse tão longe. Entendeu? Então eu tenho que levar o meu pai para ir morar comigo. Eu não vou poder casar sem levar meu pai. Só que o pai, do nada, começa a ser agressivo com ele, e destrutivo e autodestrutivo, e talvez comece a falar coisas que talvez a noiva no quarto assim esteja ouvindo. Então, tipo, a mulher tinha falado, olha, você não poder dizer que vai casar para o seu amigo é porque você nem merece casar. Então imagina agora ele ter que dizer para o pai que a noiva talvez não queira viver com um cara que a desrespeitou dessa maneira, né? Vocês entendem aqui? Então, enfim, é uma questão. José. Só um detalhezinho sobre essa questão da casa, que eu acho que a casa tem um térreo, que é a área social e a área dos funcionários, cozinha e tal, e a parte de cima que tem os quartos. Ambos os quartos estão no primeiro andar, que seria o andar de cima, o térreo e o primeiro andar. Que ele fala numa parte, que ele fala, vamos seguir as determinações dos médicos, vamos trocar de quarto, você vai para o da frente e eu venho para esse. Então, ambos estão no mesmo andar, só que um é de frente para o rio e o outro é de fundos. Mas mesmo sendo de fundos, tem uma janela, né? E ele faz essa opção, talvez por causa da depressão, de se enclausurar ali naquele quarto, né? Ele poderia abrir, ele poderia descer, poderia ir para a área comum, mas ele prefere ficar lá dentro do quarto. E no final também, na parte que o pai cai da cama, depois que termina a sentença, o veredito, que aí o pai cai da cama e vai uma empregada subir. Ela fala que ela já ia subir para arrumar os quartos e tal. Então, embaixo é essa parte comum e em cima são os quartos. E talvez essa esposa estivesse lá embaixo, eu acredito. Essa esposa não, essa noiva, né? Não chegou a ser esposa. Gente, só para não interromper a discussão, vocês me lembrem no final de eu ler para vocês algumas coisas que eu peguei na edição do Unlimited na Amazon. Só para eu ler, depois no final eu leio. Só para vocês me lembrem. Pode ler, Fabi. A gente já puxa aí. Já vai? Então tá, olha só, eu peguei uma edição lá no Unlimited depois, né? Porque eu não. Aí, olha o que eles colocaram. São frases que eu destaquei. Admitamos de saída, caro leitor, que há livros que se abrem como janelas, outros como armários, e há ainda os que se abrem como alçapões. Achei isso fantástico. Então, esse daqui, meu filho, está no alçapão, eu estou no alçapão. Aí, depois, ele fala já especificamente sobre o livro. A palavra alemã que dá origem ao nosso veredito possui ambiguidade preciosa. Aí, né, eu vou ler como está aqui em português, porque eu não sei nada de alemão. O nome do livro é Urteil, Urtel, não sei como é que fala. É tanto julgamento, que seria o ato mental, avaliação, quanto sentença, ato jurídico, execução verbal do poder. Aí depois ele fala assim, essa fusão entre pensamento e pena confere ao texto seu tom clínico. Ninguém sabe de fato quando a conversa se tornou tribunal, e é tarde demais quando notamos. É aquilo lá que a Daça falou, do nada aparece lá, e aí
Por isso que pegou todo mundo assim, né? E eu achei isso daqui que resumiu bem assim, né? A gente realmente não. Quando, né? Foi nessa passagem aí da roupa lá no quarto e tudo, não sei. Aí outra parte que eu também achei muito interessante foi o quarto do pai, no quarto do pai, o diálogo que se torna o quarto do pai, o diálogo que se torna tribunal. Então, assim, a gente, né, aquele quarto dele ali funcionando como tribunal. Aí depois ele coloca a história é curta, a reflexão que ela convoca que é longa, né? Isso aqui, todos os livros que o Marcelo traz é sempre assim. E a última coisa que eu marquei foi a última página, como convém aos bons espelhos, não se fecha para fora, mas para dentro. Pronto, aí foi que me deu. Aí eu, Fábio, epa! o que é longa, o que é longa que eu perdi aqui, eu tava no. A história é curta, a reflexão que ela convoca é longa. Ah, verdade. E a última que eu também amei foi a última página, como convém aos bons espelhos, não se fecha para fora, mas para dentro. Acho que tem uma frase do Hemingway, se eu não me engano é Hemingway, que ele fala assim, que um conto ele vence por nocaute, né? Ah, é. É. E aí essas histórias curtas, né? Elas são curtas, mas elas possibilitam aí pra gente essas discussões alongadas. Quer dizer, nossa discussão, se bobear, dura mais do que a leitura do texto, que a gente consegue ler em menos de uma hora, né? Esse conto. Tem só mais um aqui, que também, antes dele entrar no texto, ele colocou: o autor não liberta ninguém, livra-nos, talvez, da mentira com que costumamos embelezar nossa covardia. A gente, às vezes, fica tentando buscar justificativa, né? E, às vezes, a gente tem meio que assumir que as pessoas também são ruins, têm problemas, como a Daça falou, quem era esse pai, quem era esse filho, né? Por isso que eu não entendo. O pai fica reclamando, você já quer me enterrar, mas no final chega e fala, então aqui sua sentença é afogamento, vai. Eu não entendo por que ele dá esse veredito no final, ainda estou com essa pergunta na cabeça. E depois do veredito, né? Eu condeno a morte por afogamento, né? Tudo é muito rápido, né? Jorge sentiu-se expulso, passou correndo, atropelou a criada, deu um pulo, né? Agarrava firme a mureta e saltou, né? E então, assim, o ritmo, né, acelerado desse final. E Com aí certeza isso aí é um nocaute aí nesse final, né? é um nocaute, né? No portão do prédio deu um pulo impelido sobre a pista da rua em direção à água. Já agarrava firme a amurada, como um faminto à comida. Saltou por cima dela como o excelente atleta que tinha sido nos anos de juventude, para orgulho dos pais. Segurou-se ainda com as mãos que ficavam cada vez mais fracas, espiou por entre as grades da amurada um ônibus que iria abafar com facilidade o barulho da sua queda. Olha aí, gente, até o ônibus ele reparou. Esse ônibus vai abafar o barulho da minha queda. Exclamou em voz baixa: queridos pais, eu sempre os amei. E se deixou cair, com o ônibus abafando o barulho da queda dele. E a última frase é terrível. Nesse momento, o trânsito sobre a ponte era praticamente interminável. Quer dizer, ele nem sequer para atrapalhar o tráfego, né? Como a música lá do Chico Buarque, assim, a vida continuou, né? Ele morreu, não sei se ele morreu, ele caiu, né? Pelo menos. Gente, leram e interpretaram essa música na escola do meu filho com 9 anos. O garoto chegou em casa chorando aqui. Essa música do Chico Buarque, gente, não me fala dessa música que eu lembro desse dia.
Gente, esse dia foi punk aqui em casa, a criança chorando, e ele falou justamente isso, Marcelo, que você disse. Não parou nem o trânsito, mãe, a vida continuou. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, aqui a correção. Ó, o José disse que foi o Cortázar, né? E a Dani colocou aqui, né? Se o romance ganha por pontos, o conto deve ganhar por nocaute, né? O Júlio Cortázar, que é um autor que nós já discutimos aqui no nosso clube, discutimos a casa, vocês lembram? A A Casa Tomada? Casa Tomada. Nós discutimos a Casa Tomada no Halloween do ano passado, eu acho. Nós discutimos a Casa Tomada. E, assim, eu tenho vontade de trazer de novo, assim, porque que conto, assim, terrível, assim, absurdo, né? Halloween foi o Gato Preto. Acho que no ano passado a gente estava fazendo quase um por semana, eu acho, né? Talvez. Foi o Gato Preto, verdade. Eu gostei que no Ficcionistas vocês trabalharam lá o Paul, né? Nos contos, a Queda da Casa de Usha, que, se eu não me engano, esse conto ele tem uma conexão com a Casa Tomada, ou não? Não sei se tem uma conexão, mas pode ser, porque ele era fã do Paul também, né? Mas também tem a questão da casa, mas a Casa Tomada vão tomando os cômodos, né? E é uma alegoria para a ditadura, né? Ali já é uma questão mais psicológica, familiar, não tem o lado político. Isso foi domingo passado, eu que apresentei a Queda da Casa de Usher. Pois é, se eu não tiver. Antes da gente começar, eu estava conversando com o pessoal que eu tô numa loucura aqui dos concursos, das seleções. Se eu não tivesse tão mergulhado nisso, eu ia querer. Eu teria participado lá desse encontro, sobre esse conto, né, do Edgar Allan Poe, que é muito interessante também. Gente, mais alguma coisa aqui sobre esse conto do Kafka? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então, a carta me parece um catalisador do conflito, né? Os quartos, né? A gente tem esse contraste, né? O quarto do Jorge, né? Um lugar luminoso, uma aparência ali de sucesso, e o do pai, né? Um lugar mais meio repressivo, e o pai ele é portador dessa verdade oculta. O pai ele faz uma revelação, ele revela uma força que o Jorge não sabia que o pai tinha. E o pai, quando ele revela essa força, o pai fala assim: a sua mãe me deu, sua mãe me transmitiu a energia que tinha. Ou seja, talvez o Jorge ele compreendia que a mãe era essa figura forte na família. E quando a mãe se foi, ele foi ficar próximo do pai, que seria essa figura frágil, mais debilitada. Entendendo? Só que o pai, quando ele revela essa força que o Jorge não sabia que o pai tinha, né, uma força latente, né, essa verdade oculta, o pai fala ao mesmo tempo: sua mãe me transmitiu a energia que tinha. Então, o pai reivindica essa herança, entendendo? Assim, imagina, a mãe morreu e o Jorge prospera. Então, o Jorge poderia dizer assim: não, a herança de força que a minha mãe tinha, fui eu que, né? Fui eu que tomei essa herança, entendendo? E o pai vem e reivindica: não, sua mãe me transmitiu a energia que tinha, né? Então, assim, não é você que é o herdeiro dessa força, sou eu que, né? Então é isso, assim, né? Então, essa mudança, né?
Que outro consolo restava o velho pai viúvo, né? E aí, assim, o pai do Jorge também fala muito assim, cuidado para não se enganar, né? Gente, por que essa frase ela é importante? Cuidado para não se enganar. Porque o Jorge, a questão da carta, o Jorge deixa claro que, pô, ele se corresponde há 3 anos com esse amigo, que há 3 anos um amigo foi para Petersburgo, né? Só que ele sempre se ocupa nessas cartas e nunca falar a verdade. Sempre ele fala de alguma curiosidade, alguma coisa, ele não quer, porque ele já meio que assume, presume que o amigo não foi feliz ali, onde eles viviam, não conseguiu sucesso ali, e foi para Petersburgo, que tem um pouco isso, né? Se a pessoa volta, né? A pessoa foi para uma cidade grande, né? Petersburgo é uma cidade grande. Se a pessoa volta, é porque ela não teve sucesso. Tem um pouco isso, né, gente? A gente sabe que tem um pouco isso. Você vive numa cidade pequena, foi para a cidade grande. Antigamente tinha isso. O horizonte era que você nunca quisesse voltar mais para sua cidade, porque se você voltasse, era visto como alguém que não deu certo, né? Então, assim, o Jorge, ele tem esse hábito aí, né, de falsificar, né, as coisas para o amigo, né? E o pai fala, você gasta muita energia nisso. Isso aí é uma ninharia, isso aí não tem importância. E depois o pai ainda fala mais. Nessa mesma época, eu mantive correspondência com esse seu amigo. Entendendo? E ele sabe de toda a verdade. Entendendo? Ele sabe a verdade. Então, você se ocupa em mentir, eu me ocupo em falar a verdade. Né? E aí ele fala também assim, que o pai, né, ele deveria ter algumas memórias desse amigo distante, que o amigo visitou lá a casa deles e eles conversaram sobre a Revolução Russa, por exemplo. Né? Então, enfim, gente, é curto, mas assim, tem muitas coisinhas que vale a pena a gente dar uma olhada, né? E aí, alguma nova impressão aí sobre o conto? Vocês acham que existe uma explicação para esse veredito, a morte por afogamento? Por que por afogamento, não por outra coisa? Por que um suicídio, no caso? Quer dizer, será que Jorge... Vamos, não que seja assim, né? Uma pessoa deprimida não necessariamente é uma pessoa que vai tentar suicídio. E uma pessoa que se suicida não necessariamente é uma pessoa deprimida. Quer dizer, uma pessoa ela pode sofrer um episódio de mania, ela pode sofrer alguns eventos assim que são muito imediatos e que acabam levando a essa situação. Então, tem uma história que nós vamos trabalhar aqui, que é a queda do Camus. Né? A queda do Camus, há essa discussão de que as pessoas ficam se perguntando por que a pessoa se suicidou e tal, como se houvesse, assim, necessariamente uma causa, uma série causal, uma explicação. E lá nessa obra do Camus, A Queda, diz que não existe essa explicação. Entendendo? Assim, não necessariamente existe essa explicação. E aí eu queria saber de vocês que, embora não exista uma explicação, a gente pode ficar assim, não, o Jorge se jogou da ponte de maneira inexplicável. Mas a gente pode fazer um outro tipo de exercício aqui. Vocês encontram alguma razão para ele ter se jogado, para ele ter assumido o veredito do pai de uma maneira tão literal? Porque podia, assim, a morte por afogamento podia ser uma coisa metafórica, né? Tipo assim, vou me afogar nos estudos, vou me afogar no trabalho, eu vou me afogar no casamento, né, na relação com essa mulher. Mas não, se afogar
de verdade, entendendo? Então, para vocês, existe alguma razão para ele levar o veredito do pai de maneira literal? Existe alguma razão para ele ter feito isso de maneira tão imediata? Quer dizer, podia ter esperado um pouquinho, pensar duas vezes, quem sabe. Ele não é um cara que tem tantas dúvidas, ele tinha dúvida se enviava a carta pro amigo ou não, ele tinha dúvida se levava o pai para viver junto com ele ou não, e por que é que sobre essa questão do afogamento ele não tem dúvida, ele simplesmente sai desembestado, entendendo? E aí, Radassa? Gente, não tô aqui na posição de trazer uma resposta, mas assim, é de questionar mesmo o que é que ele esperava dessa relação com o pai. E tava, que não se sustentou, e aí por isso ele quis pular da fonte, ele quis não ter mais que lidar com isso. Em alguns momentos eu cheguei a pensar também, será que isso ele não falou disso no sentido metafórico, no sentido. Mas assim, eu ainda assim mesmo, com todas as reflexões, eu termino com muitas dúvidas. O que acho que fica claro no final, assim, ainda que com muitas dúvidas, é que da forma que estava, ele não dava conta mais. Seja metafórico, seja no sentido real ali, né? Dele ter pulado no rio. Então, assim, me parece que é isso. Acho que tá. Eu não sei nem se o veredito foi o pai que deu, mas para mim foi mais ele que deu a si mesmo. Ele esperava do pai ter algo, e aí ele mesmo se deu esse final, assim, de ruptura com o pai. Parece algo nesse sentido. Não sei nem se ele chega. A gente presume que ele morreu, né? Mas ele pulou ao rio, assim, ele saiu de fora dessa casa, saiu de fora desse ambiente. E aí, assim, acho que só fica mesmo questionamento. Será que ele quis dizer mesmo no sentido literal? Foi no sentido metafórico mesmo? Dele estar fora desse ambiente, dessa relação com o pai, desse espaço, enfim. Eu fiquei com dúvidas. Eu acho que a questão, na minha leitura, é o que a gente não consegue entender por não ter, eu acho, essa relação que o Kafka tinha com o pai, né? Essa necessidade que o Kafka tinha de aprovação do pai e tudo. Então, assim, eu acho que está mais. Eu não tinha parado para pensar nessa questão do afogamento, mas eu tinha. O que me fez refletir foi esse homem que estava para se casar, que estava vendo os negócios da família prosperar, que estava lá com receio de falar com outro amigo que não sabia se estava bem ou não, porque ele estava bem sucedido, acatar sem questionar e ainda dizer que ama um veredito de morte do próprio pai, né? Então, assim, eu acho que o cerne da questão é isso, até que ponto um homem formado ainda está nessa dependência dessa relação traumática com o pai, né? E desse pai que foi demonstrado em decadência, né? Que nem todo idoso está em decadência, mas quis mostrar essa questão da decadência, ainda ter esse poder sobre esse corpo jovem desses filhos, né? Que estava subindo e esse pai que estava descendo ainda tem o poder de determinar o futuro desse filho e ele acatar, sim, entendeu? Eu acho que isso só se entende uma pessoa que tem essa busca, que tem esse trauma de ter essa relação conturbada com o pai aí. Eu pensei nisso. Eu não parei para pensar nessa questão de afogamento, só li em um determinado lugar aí que eu não sei, que o Kafka morou num lugar que tinha uma rua que ele achava que parecia uma ponte para o rio. Então, eu não sei se ele aproveitou que alguém comentou lá, não sei se foi o Max Brod agora, eu até falei aí no chat que foi o Max Brod, mas que alguém falou que o Kafka, em determinado momento da vida, morou e comentou: essa rua aqui, ela parece uma ponte que dá direto para o rio. Então, eu não sei se ele lembrou isso e trouxe, ou se tem esse afogamento, essa água a ver com esse texto aqui que a gente não captou. Mas, para mim, pegou isso, é o pai poder determinar, né? O pai ter esse poder sobre ele.
Gente, estava vendo aqui que nós tínhamos a dúvida se o pai realmente mantinha correspondência com esse amigo, né? E eu fui aqui fazer a releitura, aí o pai fala assim: é por isso que há anos ele não vem, ele sabe de tudo, 100 vezes mais do que você mesmo. Amassa sem abrir as suas cartas na mão esquerda. Amassa sem abrir as suas cartas na mão esquerda, enquanto com a direita segura as minhas diante dos olhos para ler. Ah, então assim, não é que o pai ele estava realmente segurando cartas, ele está, tipo assim, criando uma imagem de que o amigo em Petersburgo, né? O amigo em Petersburgo, ele segura as cartas do pai com uma mão, as cartas do filho com uma mão, do Jorge com uma mão, que ele nem lê, são cartas que ele nem abre. E com a outra ele segura as cartas do pai. Quer dizer, o pai pode estar só mentindo aí, né? Ele é um pai, digamos assim, que ele tem uma dominância psicológica, emocional e afetiva, e ele está criando uma imagem aterrorizante, assim, né? De que o filho vive uma farsa, vive uma mentira, vive uma fantasia, né? E aí ele cria essa imagem, né, do amigo de Petersburgo segurando as cartas do Jorge, cartas que ele nem abre, e com a esquerda e com a direita ele realmente lendo as cartas do pai. Quer dizer, gente, é uma rivalidade ali, né, uma coisa... Tipo, olha aí, a Mel e a Fabi rindo, o José também. Chega a ser engraçada essa rivalidade, vocês não acham? Tipo assim, que povo ciumento, gente. Pra que isso? Né? Mas é uma rivalidade. E vamos fechar aqui o nosso encontro perguntando isso, né? Sobre uma tentativa de leitura abrangente, só que a gente sabe que é possível várias leituras, certo? Então, assim, tem uma que diz assim, que essa história é a história de um conflito geracional, pai e filho. Vocês acham que essa leitura de um mero conflito geracional, ela é suficiente, ela é satisfatória? Tem outra leitura que diz o seguinte, que é uma leitura psicanalista, que vê na história uma luta edipiana, na qual o filho deseja simbolicamente ocupar o lugar do pai. Não é simbólico, né? É efetivo, né? Ele tomou o lugar do pai na empresa, pelo menos. Entendeu? Então, temos a leitura de conflito geracional e a leitura psicanalista, de uma luta edipiana. E tem uma terceira leitura aqui, que diz assim, que é uma leitura teológica que faz uma analogia com o Jardim do Éden, onde um Deus Pai julga e condena o Jorge por uma falta primordial. Que falta primordial seria essa? Né? Aí seria talvez a busca por autonomia. Quer dizer, o pai do Jorge é um cara que não... com certeza ele tem essa relação abusiva com o Jorge e ele não quer deixar de ter. Então, o filho noivando e o filho casando é o filho com um nível de autonomia e de separação e de distanciamento também físico, porque eles têm um distanciamento, talvez, ali de atenção. Mas eles ainda têm uma proximidade física, porque eles vivem no mesmo espaço, né? E aí esse pai, ele não quer perder isso, né? Ele toma essa busca por autonomia como o pecado original, certo? Que merece uma condenação sumária. Então, a gente sabe que lá na carta ao pai, essa era uma das questões, né? Quer dizer, todas as tentativas do Franz, né, do Franz Kafka, de sair do raio de influência do pai,
quais tentativas? Eram de dois tipos as tentativas. Uma era pelos noivados, né? O Franz ele noivou 3 vezes, e outra era pela escrita, né? Então, assim, a escrita e o casamento era a esperança né, de fuga da influência forte desse pai, a influência repressora desse pai, entendeu? Então, gente, nós temos 3 leituras aí. É um conflito geracional, é uma luta edipiana, no sentido aí psicanalítico. Tem gente que adora pegar o Kafka para, né, fazer essa leitura, mas tem gente também que faz do Kafka uma leitura teológica, remetendo aí ao pecado original e etc, etc. E aí, gente, assim, quais dessas leituras vocês aceitam? Até que ponto essa leitura te abre alguma coisa? Ou até que ponto essa leitura não te satisfaz? Abro aqui para o nosso bloco final do encontro de hoje, assim. Para mim é uma mistura do 1 e do 2. Eu acho que tem esse conflito geracional ali e tem essa questão mais do pai querer, eu acho que é mais do pai querer ocupar o lugar do filho do que o contrário. Não sei. Eu acho que é mais isso. Que eu acho que o George, ele estava seguindo o fluxo da vida. Se seu pai tem uma empresa e seu pai está deixando de atuar, está querendo se aposentar e você quer assumir, você assume. Ou você vende ou você assume. Eu acho que é mais ali do pai não estar muito conformado. Só fazer um comentário para o pessoal ler o que o Vitor colocou aí na mensagem. Super interessante no chat aí. Eu acredito que o Vitor já saiu do Pois é, eu estava esperando o Vitor voltar para eu fazer a Mas leitura aqui da mas dá para mensagem. ler? Dá para ler o que ele Dá, colocou? ó, eu vou ler aqui, tá, gente? Ó, o Vitor disse o seguinte: eu acredito que o pai escolhe o afogamento porque literalmente é uma morte sem palavra e sem defesa. Na água não há voz para se defender a sentença, apenas o silêncio e o cumprimento. É a metáfora perfeita para o aniquilamento do discurso da autonomia, pois Jorge, ao obedecer à sentença, abandona a linguagem, a racionalidade e o protesto. Ele cumpre a condenação e desaparece, sem deixar vestígio, como um homem que se apaga no próprio inconsciente. Então, um comentário bem interessante sobre o tema do afogamento, sobre, digamos assim, o que é que esse afogamento simboliza, né? Simboliza a submissão total, né, do Jorge em relação aos mandamentos do pai, né, aos comandos do pai. Né? Eu tô com a Fabi nessa. Eu também acho que o pai tem mais essa questão com o filho do que o filho com o pai. Mas o filho, até agora eu não consigo, nem lendo aqui o que o Vitor falou, nem nada, eu não consigo entender por que o filho acatou o veredito. Mas eu acho que o filho estava seguindo o fluxo da vida, pegou o trabalho que era do pai, pegou, mas foi o que foi necessário fazer no momento. Ah, ele se apaixonou pela mulher e vai casar? Se apaixonou pela mulher e vai casar, é o fluxo normal da vida também. Perdeu um pouco do contato do amigo? Perdeu. Ali eu acho que ele está um pouco errado, tem a questão da soberba dele, mas acontece na vida também, não é um crime capital. E o único crime maior dele talvez seja nos negócios, mas também não justifica ele receber esse veredito de se jogar da ponte, né? Então, eu estou ainda sem conseguir fechar. Quando a Daça começou a falar sobre a conclusão, achei que ela ia dar uma conclusão, ela falou, eu não vou dar a resposta. Meu Deus, Daça, eu estava esperando você dar essa resposta. Né? Então, eu estou com a Fabi nessa, mas eu acho muito interessante essa leitura teológica também, porque, para mim, é a que mais faz sentido, no sentido de não fazer sentido, porque simplesmente tem que obedecer.
né? Se Deus mandou você sair do Éden, você não tem o que fazer, você tem que sair do Éden. E qual foi a razão de Deus mandar sair do Éden? É porque tipo, obteve sabedoria, obteve autonomia? Isso é uma razão para você expulsar alguém do Éden? Não sei, não sei. Depende da crença de cada um, né? Mas para mim não faz muito sentido isso também. Então aqui no conto acaba não fazendo sentido também, então talvez essa seja a leitura que faça mais sentido. Não, eu não fiz sentido algum. É justamente por isso que eu terminei minha fala falando assim, olha, gente, também não sei trazer uma resposta, assim, porque fica uma interrogação gigante, né? Mas, assim, em relação às percepções sobre o livro, eu vejo psicanálise o tempo todo, não somente na questão de Piana, mas na questão de como que Jorge se coloca, eu já ia falar Kafka de novo, né? Mas como que Jorge se coloca enquanto sujeito ali nessa relação com o pai. Assim, em que momento que também ele tenta ali construir algo dele, seja com esse noivado, seja com os negócios, mas que no final no final ele não dá conta de atravessar até sobre essa relação dele com o pai, assim, fica algo tão difícil para ele, né, de conseguir seguir a vida mesmo com os apontamentos do pai, que ele resolve acatar e pular do rio, né? Então, assim, isso para mim é muito psicanalítico sobre essa questão dele enquanto sujeito, de um sujeito que se cala, de um sujeito que aceita, um sujeito que não atravessa essa fantasia desse pai imperador, né, que convoca ali uma sentença do que vai ser um veredito, como o próprio nome do livro diz. Ok, até esses conflitos geracionais, para mim, também faz parte da psicanálise, enfim. Então eu vejo mais por esse lado. Eu não consigo fazer uma leitura tão teológica, sabe? Gente, se a pessoa estiver pensando em ter filho, não é bom ficar lendo Kafka, porque, tipo, assim, gente, né? Quem já teve filho aqui sai de uma leitura dessa assim, gente, será que eu tô pesando a mão demais, né? Tipo, como é que é para vocês assim, gente? Dani? Oi, gente, feliz por estar aqui. Eu tenho 2 filhos e eu fui ler Carta ao Pai e não consegui dar continuidade. O livro, eu comecei a ler e pensar como eu agia, se eu estava agindo daquele jeito, é bem complicado mesmo. Falo, há pouco eu tentei ler o livro, acho que era para cá também, né? E, enfim, eu concordo. E aí, Fabi, Mel, vocês têm feito reflexões sobre a parentalidade a partir do Kafka? Essa de hoje não, mas na semana passada sim, eu fiquei questionando meu filho algumas coisas ali com 9 anos, eu fiquei deitado, botando ele para dormir e fazendo umas perguntas sobre como é que era a mamãe, alguma coisa, quer conversar com a mamãe, comecei a puxar os assuntos ali, porque eu falei, gente, como é que pode? Me remeteu muito Não àquela... guarde, né? Não guarde, porque essa mágoa vai apurar. Exato. Eu acho que a Lia Luft que falou, né, não lembro se foi a Lia, se foi a Lígia, que a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira, né? Então eu fiquei, e o Kafka, ele mostra isso, e eu acho interessante, a gente até falou isso na semana passada, vai muito do biológico, do psicológico, de cada pessoa, de como você é constituído, porque o que a gente mais tem é gente abandonada pelo pai, dentro de casa, fora de casa, gente que nunca conheceu o pai, cada um lida de um jeito, né?
E a gente está vendo que isso daí, no Carta ao Pai, ele fala que o pai esteve presente em todos os livros dele, então como isso marca uma pessoa, né? E no caso dele foi uma situação ali, com o pai vivendo com ele, né? E a gente tem isso, pessoas que são abandonadas o tempo todo, emocionalmente, financeiramente, presencialmente, e cada um lida de um jeito, né? Aproveitar que tu falou de filhos, eu tenho 2 que já passaram pela adolescência. E Como é que é? Repete isso, adolescente? eles já são adultos. Gente do céu, que isso? Você não tem 20 e pouco, não? E aí, lembrando da sensação que eu tive com a leitura, de que o Jorge, de alguma forma, ele estava conduzindo os diálogos. Eu tive essa impressão o tempo todo. Desde ele falando com a noiva e depois ele falando com o pai, parece que ele conduziu para algum. Ele queria chegar nesse lugar para mim, ele queria se suicidar. E aí o adolescente, às vezes, ele vem conversar com a gente, ele já tem a solução pronta na cabeça, e aí tu confronta, ele vai para o confronto, né? O adolescente, ele é combativo, né? Faz parte da adolescência, ser importante que seja. E aí eu não vejo essa força no Jorge, de combater. Ele conduzia para o fim, assim, porque ele parece que não tinha mais força para... Ele já sabia o resultado da situação com o pai, assim. Gostei disso que a Mel falou, que o jovem ele já vem com a ideia já formada, né? E ali, tipo, muito muito perspicaz ali, né? Nós como pais ou professores, né? Que no meu caso eu não sou pai, eu sou professor, né? Eu sempre também tenho essa atenção, né? De que não é que eu estou formando a opinião daquela pessoa, não é que eu estou, sabe? Ele já tem uma opinião, ele já tem certas ideias e como a gente se coloca também para que, porque muitas vezes o confronto em si ele não vai construir, né? Ele não vai construir, né? Aquele confronto por si mesmo ele não vai construir. Essa parte final aqui desse conto, o pai ele fala assim, né? Que poxa, ele dá a entender que o Jorge ele vive mentindo, assim, ele vive falsificando, ele vive burlando, ele faz as coisas pelas costas do pai e e aí o pai fala assim, né? Você age como se eu não o fosse amar, né? Como se eu não, né? Tem uma coisa assim, gente, não tem? Enfim, assim, ele joga ali uma frase dando a entender assim que no fundo, assim, o Jorge ele estava pretendendo o amor do pai, que todas as mentiras, toda a busca do Jorge por sucesso e por, sabe, por ser bem-sucedido no relacionamento, ser bem-sucedido no trabalho, tudo isso no fundo era uma busca pela aprovação do pai, pelo amor do pai,
E eu queria encontrar isso aqui no texto. Eu tinha encontrado, mas já perdi. Vocês encontram aí a parte que ele fala assim, você saiu de mim, você saiu de mim. É como, você acha que eu não o ia amar, né? Se você fosse quem você realmente é. E aí o filho fala assim, você esteve o tempo todo à espreita. Eu falei assim, eu estive o tempo todo lhe observando, estive o tempo todo atento. E parece que essa ideia de que o pai esteve o tempo todo atento e observando, parece que essa é o que antecipa a coisa do julgamento ali, a morte por afogamento, o que antecipa. Parece que o mais duro é isso, assim, que o pai sabe de coisas que ele não queria que o pai soubesse. O pai esteve atento a coisas que ele não queria que o pai estivesse atento. Então, assim, a gente não sabe muito bem, né? Mas a gente não sabe por que o Jorge decidiu obedecer o pai, mas eu acho que uma das hipóteses seria a vergonha, entendeu? O Jorge sente uma vergonha muito grande, um sentimento de que não, ele nunca vai alcançar essa aprovação do pai, e aí entra no que a Radassa falou, esse elemento psicanalítico, né? Essa busca, né? Por aprovação, por reconhecimento, não era a busca por aprovação e reconhecimento do amigo, nem da noiva, nem do mundo lá fora. No fundo, era uma busca relacionada a essa parentalidade. Tanto que a última frase é assim: queridos pais, eu sempre os amei, e se deixou cair. Se a recíproca não era verdadeira, né? Mas ele coloca, né? Quer que você... Pronto, essa frase, queridos pais, eu sempre os amei. A última frase de Jorge. Entendeu? Então, a minha hipótese agora talvez ganhou alguma força ali, pela evidência. O que é que vocês acham? Não, e essa frase aí que você colocou, desculpa, eu estava vendo aqui meu filho. E ele ainda se deixou cair, né? Ele nem pulou. Ainda tem isso também, ele se deixou cair. Totalmente submisso. Gente, feliz, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por essa noite de domingo, de 9 de novembro, uma noite muito bem passada, e encontro vocês de novo daqui a 3 semanas para discutirmos o Crocodilo, do Dostoiévski, né? Quem quiser fazer algum comentário aí final, fique à vontade. Eu sou só gratidão e alegria por estar com vocês e por ter vocês e por ter esse momento também. Só agradecer também a vocês, as outras interpretações, a tentarem trazer alguma conclusão para esse conto, né? Mas acho que é interessante até quando fica aberto, a nossa discussão sempre é válida. Então, obrigado. Eu também quero agradecer pelas trocas. Foram discussões muito ricas. E é isso, continuemos. Muito obrigada por, né, ser o mediador desse encontro. Acho que tem sido muito importante. E eu agradeço. Concordo com o pessoal. Tudo que eles falaram. Ótimo. Só agradecer. Da mesma forma. Acho a condução do Marcelo incrível, muito bom. Aqueles questionamentos, as perguntas, olha, uma mediação de alto nível. Não sou da área, mas, assim, participo de vários grupos e é muito bom. Só agradeço, né? Eu até escrevo, faço esses agradecimentos no próprio chat, porque é verdadeiro, bem legal. Eu também tenho E eu não falei, desculpe, eu não falei muito, porque eu terminei o conto, vim direto para acessar,
E foi é algo muito intenso, então eu achei melhor, vou refletir mais, vou continuar refletindo, mas adorei, foi muito legal escutar vocês. Só agradecer também, é o meu primeiro grupo, né, a primeira vez que eu participo de um grupo assim, mas tá sendo muito gratificante, assim, um aprendizado enorme. E a forma como tu conduz, assim, a paciência é maravilhoso. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite, boa noite. Tchau. Boa noite, ótima semana. Tchau, tchau. Boa noite, gente.